Oi, gente, estou de volta aqui com vocês com mais um aulão muito especial que eu preparei para vocês com todo carinho, para você estar aprendendo passo a passo completo em um vídeo só de como fazer garça de cimento. É isso mesmo, gente? Então já fique comigo aqui até o final. Se inscreva se você não é inscrito e aprenda o passo a passo que está ó, maravilhoso para você sair daqui já fazendo a sua garça e até outros bichos também, né? De cimento, gente. Isso mesmo, você vai aprender na íntegra como fabricar a garça, mas a partir daí você com certeza já vai também partir para outras aves. E vamos aos materiais que vamos utilizar, gente, nesse vídeo. Gente, vamos utilizar vergalhão nessa espessura, alicate, vamos estar utilizando também o araminho, gente, esse flexível, que é arame cozido. Vamos utilizar isopor, né, para ser o corpinho da garça e um pedacinho de tela, que é para estar envolvendo esse isopor, onde vai ser fixado as pernas, né, e o pescoço da garça. A gente vai estar, gente, utilizando esse martelinho. Eu peguei esse martelinho porque ele tem esse furo aqui, o cabo dele é de ferro, sabe? Que é onde eu vou utilizar ele para estar fazendo essa envergadura no pescoço, certo? Eu vou enfiar aí e vou estar fazendo a envergadura, né? Então, aí vocês vão estar arrumando, né, um caninho aí, alguma coisa que vocês possam estar enfiando para tá envergando, né, o pescocinho, né, a cabecinha ali para dar o formato da cabeça da garça, né, e também do pescoço. E esse araminho que a gente vai estar fixando tudo aqui no corpinho. Aí a gente vai cortar o isopor dessa forma que fique parecido com o corpo da garça antes da gente estar colocando ele na tela, né, gente? Para poder fazer o esqueleto da nossa garça, para poder começar a montagem. Olha só, gente, ó, foi cortado o isopor dessa forma e a telinha envolvida aí, toda amarradinha aí, e a gente vai estar utilizando agora os pedaços de vergalhão, que eu cortei esses vergalhão com 30 centímetros, tá? É de acordo com o tamanho do corpinho da minha garça e a altura que eu quero ela. E assim vocês vão estar fazendo aí com a de vocês também, tá? Aí eu vou demarcar aqui mais ou menos onde eu vou com as duas pernas, eu vou estar colocando ela aqui e vou tá, né, medindo certinho para ver se tá retinho antes de fixar elas com arame, gente. Ela tem que ficar bem, né, ajustadinha aí na tela, bem firme e de uma forma que ela fique igual a garça. O certo é vocês pegarem uma garça, né, pra tá olhando antes de montar esse esqueleto, tá, pessoal? Porque para depois que fixar não ter problema para poder desmanchar. Aqui, gente, eu tô utilizando para fazer esse molde, para ela ficar deitada, para pôr a massa, coloquei areia úmida em uma caixa, tá? Se você quiser, pode estar fazendo isso no chão, em um outro local. Eu estou fazendo aqui em cima da bancada, por isso eu tive que colocar a caixa de areia aqui em cima, né, gente? Mas você pode estar utilizando outro local. Fiz uma massinha, 1 por 1, areia e cimento, mais grossinha, tá vendo? Bem lisinha, ó. E a gente vai tá colocando aqui pra tá enchendo nossa garça. Vamos espalhar bem a massinha. E vamos ajeitar. Bem ajeitadinho. Pra entrar bem na telinha, né? E vai parar aqui, ó, gente. Daqui ela não vai passar. Dali, tudo certinho.
Essa parte a gente vai fazer e vai deixar ela secando, né? Pra tá dando acabamento, né? Hoje a gente vai acertar o básico que der pra acertar aqui. Tem que deixar já algumas coisas, né? Certinhas. A massa vai secando e a gente vai subir isso aqui, arrumar certinho com a espátula, tá, gente? Lembrando que temos uma ali secando, olha lá. Essa já vai estar amanhã prontinha pra gente estar mexendo nela. Essa é menor, pessoal. Menor. E a gente vai fazer diferente uma da outra. Guardar ela secar bem seca, né? De um dia pro outro, pra depois a gente virar e fazer do outro lado. Da mesma forma que a gente fez desse lado, né? É um processo demorado, mas o resultado final é muito bom. Agora aqui já está virada, já lavei, tirei toda a areia. O que ficou grudadinho aqui é o que fica mesmo, é onde a gente vai estar fazendo a outra camada, acompanhando, né, o contorno da camada anterior. A mesma coisa que a gente fez no outro passo, vamos fazer nesse. Com a massinha bem firme, eu fiz um pouquinho mais firme que no outro passo, gente, porque fica bem melhor para mexer, tá? A gente vai repetir o mesmo formato do outro lado, nesse lado, tá? Terminei de ajeitar ela, arrumar, agora cimentinho puro na peneirinha. Jogo para poder passar o pincel e deixar secando. A gente vai passar o pincel, ó, e dar o formatinho, né, das penas. Vamos alisar ela todinha. E deixar, né, bem certinho aqui, com ela molhada ainda, gente. Só quando a gente já termina, né, de fazer as partes tudo certinho. O pincel tá molhado, gente. Se secar, vocês molham o pincel de novo, até você dar o formato. Mas, molhado de um ponto em que a gente pode tá dando formato aqui. Foi um meio que eu achei mais fácil, né, de dar o formato das penas. Primeiro a gente dá uma alisada nela, né, depois vem assim, né, dando o formatinho das penas. Um meio que eu achei mais fácil, tá fazendo essa parte. E faço ela todinha desse canto. Feito isso, a gente vai guardar secar pra tá fazendo a base, né, que ela vai em cima. E dando continuidade ao acabamento. Secou, pessoal. Agora é hora, ó. Já fiz a massa e coloquei aqui um por um de areia e cimento. Coloquei ela em cima. Nos pés eu amarrei algumas arame, bem amarrado mesmo. Fixei bem para poder ficar firme na massa. Não ter perigo, né, de quebrar. E então, pessoal, agora a gente vai aguardar isso secar bem seco pra gente fazer o acabamento. Como lixar, pintar, tá? E a gente vai estar fazendo tudo junto pra gente pintar a garça.
A garça eu passei o branco, né, que é a base, já para adiantar o passo, passei branco. Mas antes vou estar falando para vocês aqui o que eu fiz aqui, pessoal. Coloquei os olhos, né, com Durepox, né, massinha Durepox, né. E, gente, o bico, ó, é com massa plástica, tá, pessoal? Faz o canudinho assim, ó, né, parecendo casquinha de sorvete. E coloque a massa plástica dentro, depois que fez a misturinha, colocou o aditivo e encaixa aí no bico, espera esquentar e já retira o papel, para ficar mais fácil tirar alguma rebarba que fica antes de secar para lixar. Então, pessoal, passei o branco aqui, ó. As pernas, gente, eu tive que dar uma reforçada, tá? Reforçada nelas com Durepox, porque o ferrinho de 4,2 de espessura foi muito fino para esse tamanho de garça, tá, gente? Se atenta a isso, porque é a minha primeira garça grande, né? Então eu já tô falando para vocês que eu na próxima faço com ferro que tem uma espessura maior. Tive que colocar Durepox porque ela ficou balançando, sabe? Por causa do peso do corpo dela. Então, com o Durepox em volta do ferrinho ficou bem melhor, tá? Então, fiz assim, né, o joelhinho dela aí, ó. Os pezinhos, ó, eu fiz também com massinha, tá, pessoal? Com a massinha do Durepox, tá? E aí, já passei o branco em tudo, lixei, tudo certinho, prontinho pra pintar, gente. Eu vou fazer ela uma pintura da garça real, pessoal, tá? A garça real eu achei muito linda e a minha primeira garça grande, que eu já tinha feito outras menores, né? Então essa a gente vai fazer a pintura como garça real, que eu deixei aqui pra vocês verem como que é a pintura da garça real, tá, gente? Aí, gente, aqui eu tenho a tinta branca e vou dar cor nela com os corantes, tá? As cores dela, o que vai nela, né? A branca eu vou misturar com um pouquinho de azul para fazer o bico, né? Aí vai ter um roxinho também no bico. Preto para os olhos, a cabecinha, né? O miolinho ali da cabeça. E a gente vai começar pelo azul do bico, né, gente? Fiz a misturinha, né? Branco com azul, para dar o azul que está na garça. Vamos fazer o mais parecido possível, gente. Vamos fazer olhando, gente, a foto, tá? Porque tem detalhes para ficar bem igual, tem que seguir os detalhes. Olha, a cabecinha pretinha, né? A gente deixa por último. Aí vamos fazer os roxinhos agora, que tem misturado nesse azul do bico. Na verdade, é uma mistura de cores, né? Se olhar bem as fotos da garça real, ela tem uma mistura de cores no bico. Os dois lados, olhando, né, para ficar igual. E não esqueçam de manter sempre, né, uma imagem do jeito que vocês querem estar pintando, uma imagem do pássaro, né, da garça que vocês querem estar pintando ali já para você estar olhando, né, para ficar parecido ou igual, né, a que vocês escolherem. Mas não tem mistério, né, gente? A gente pode também estar inventando as coisas que a gente quer, pintando das coisas que a gente quer, né? O artesanato é assim, né? A gente cria, né? O que a gente quer, acha bonito.
Olha, eu acho que eu acertei, olha, é essa cor aqui, ó. Tá vendo? É um branco, mas que tem essa tonalidade de off, ó. Não é, pessoal? Fala aí pra mim nos comentários o que vocês estão achando, se vocês têm alguma dúvida, fale, deixa tudo pra mim nos comentários que eu vou responder vocês. Eu tenho o maior prazer de estar respondendo meus inscritos aqui no canal. Vocês sabem, se eu demorar um pouquinho, eu sempre vou lá, a hora que eu tenho um tempinho, eu já vou lá e respondo todo mundo, tá? Aí depois eu quero saber o que vocês acharam, se vocês vão fazer, tá? É uma delícia. Quem gosta de artesanato é uma terapia, sabe? Uma delícia mexer com essas coisas. Eu sempre estou inventando algo para me fazer, porque para mim funciona muito bem. Eu tinha feito várias garças já pequenininhas, sabe? Não precisava esses vergalhão. Eu fazia a perninha dela com um palito de churrasco. Aí eu revesti ele todinho com Durepox, né? E era garças pequenas que eu usava para as fontes, né? E a primeira grande minha é essa, mas foi uma assim, ó, foi maravilhoso fazer. Olha só. Agora a gente vai fazer pretinho, gente. Depois de passar o pretinho nos olhos, vamos para as pernas. Agora pintar as pernas de preto, os pezinhos, né? E a parte que ela fica em cima vai ser verde, gente. Olha aí, já passei aí para adiantar. Ficou assim, olha só. Perfeito, né? Olha lá. Chegou a hora da gente impermeabilizar, gente. Impermeabilizar para que a gente possa deixar no sol, na chuva, né? No tempo, sem que a nossa pintura fique feia, né? Desgastada, ressecada, descascando muito cedo, né? A impermeabilização é importante por isso. Eu vou usar aqui um impermeabilizante que eu sempre falo dele aqui no canal. O impermeabilizante que eu uso é esse, né? Que é branquinho assim, né? Mas é incolor. Esse daqui, que eu gosto muito de estar finalizando minhas peças com ele, tá, pessoal? Só é passar de 2 a 3 demãos, que vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Impermeabilizado e muito resistente. Pode pôr no tempo, tá? Com o pincel, pessoal, a gente vai estar passando aqui, ó. Na verdade, a gente dá um banho, né, pessoal? Um banho. Aí, gente, ó. Passei a primeira demão. Você já pode notar que fica um brilho, né? Escurece um pouquinho, né, a cor. Olha como que fica, mas dá um certo brilho. Aí, depois eu vou passar mais uma demão. Tudo prontinho aqui, ó. Tudo finalizado. E através, gente, desse modelo, dessa cor, vocês podem estar criando, né? Outras cores, outros pássaros, né? Como eu fiz essa branca aqui, né? Só ficou um pouco menor. Você pode fazer maior, menor e também fazer outros pássaros, né, gente? Uma ideia que eu acho que vocês vão gostar muito. Conta pra mim aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já tentaram fazer, se vão fazer, eu vou adorar responder todos vocês, tá? Vai enfeitar o seu jardim, tá? E vocês vão ver que é uma aventura incrível fazer pássaros de cimento. E quando tá tudo pronto, que coloca no jardim, gente, é divino. E o vídeo de hoje foi esse, gente, pra vocês. Fiz com muito carinho. E segue aí, pessoal, uma dica incrível que eu deixei aí pra vocês. E um beijo no coração. A dica, né, pra você estar colocando, né, umas peninhas compridas aqui, tá, pessoal? Porque ela tem umas peninhas assim compridas aqui. Eu ainda não coloquei, mas vocês acharem, vocês já colocam. Aqui vocês podem estar fazendo esse o lugar onde vai ser colado com Durepox, né?
com alguma massinha e pintar, né? Da cor dela. Gente, quanto ao bico, vocês podem estar fazendo também com Durepox, só que manual, né? Aí vocês vão fazer manual e vão dar o formato com a ponta dos dedos, né? E molhado até ficar afinadinho. Mas é mais difícil, né? Mas se você não tiver outro jeito, com Durepox também dá pra fazer. Aqui, com massa plástica, é muito rápido, tá? Com aquele canudo, tipo sorvetinho, né? E muito rápido, gente, para fazer com massa plástica, né? Aí vai de você ter aí, né? Mas as duas formas são válidas, né? Os pés, né? Olha lá, eu fiz com Durepox, mas também dá para fazer, né? Com outro tipo de massinha. Esse ferrinho aqui dessa garça é um ferrinho um pouco mais grosso, não precisou revestir com Durepox como eu fiz da outra, né? Só o joelhinho ali que eu fiz com Durepox aqui, né? Mas aqui, ó, o ferrinho, né, fica certinho. Aqui, nessa aqui, eu precisei revestir o ferrinho, que era muito fininho. Eu fiz o revestimento do ferrinho todo com Durepox, porque ela ficou balançando de uma forma que eu vi que não ia parar, né? Não ia colar. Agora ela balança de uma forma, ó, balança de uma forma mais segura. Balança, né? Ela toda com a base feita, né? Mas antes ela tava assim, de um jeito molengão, que parecia não ia dar certo. Por isso que eu fiz isso. Então, quando o corpo for assim muito pesado, né? Aí compensa mesmo colocar um ferrinho, né? Já com uma espessura maior do que essa que eu passei no começo do vídeo. Porque a diferença de tamanho delas, ó, é bem, né? Considerável, né? Então, o ferrinho, né, das perninhas, é interessante que seja um ferrinho assim, já com essa espessura, né, gente? Ali tudo certo, né? Ó, e fica firme, né? Aí, gente, uma dica também. Se você for colocar em piso, né? Que no meu caso, não é piso, né? Aqui é concreto pintado. Então, pra mim, eu nem coloquei. Mas se você quiser tá colocando borrachão aqui embaixo, cortar certinho o borrachão, né? Ou EVA, né? Pra não riscar o seu piso. Porque a gente não manipular, né? Pra tirar, limpar, pode riscar o piso. No meu caso aqui, ele fica no jardim, né? Aqui é concreto pintado, né? Eu não precisei colocar o borrachão. Mas se você quiser tá colocando, né? Porque é cimento pesado, pode riscar o seu piso. Certo, pessoal?